Fala, meu povo, aqui do Galera Invest, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal e esse é o terceiro vídeo aí do nosso curso grátis sobre fundos imobiliários. Já tivemos aí o vídeo 1, o vídeo 2 também, se você ainda não assistiu eu recomendo que você assista. Eu estou deixando o link de todos os vídeos aqui do nosso curso fixado aí nos comentários, vale a pena você estar olhando. Se ainda não tem todos os vídeos é simplesmente porque eu ainda não gravei todos, mas conforme eu for gravando, eu vou ir colocando ali os links, tá? Então vale a pena você estar dando uma olhadinha. Nesse vídeo de hoje, a gente vai estar aprendendo aí os tipos de fundos imobiliários que existem, que eu acho que é algo aí que todo investidor de fundos imobiliários precisa saber, porque a partir daí você consegue até mesmo estar diversificando a sua carteira de fundos imobiliários. Então, galera, sem mais delongas, bora para mais um vídeo. E antes aí de qualquer coisa, eu vou estar te pedindo para que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você venha aí estar se inscrevendo, tocando no sininho das notificações para o YouTube te enviar os próximos vídeos aqui do Galera Invest, e espera até o final aí. Se realmente esse vídeo te ajudar aí de alguma forma, você deixa também o seu like aí, o seu gostei nesse vídeo, porque isso aí ajuda o YouTube a enviar os nossos vídeos para mais pessoas. Isso daí faz com que mais pessoas aprendam junto com a gente. Então, galera, é isso daí. Deixe o seu like, se inscreva no canal e toque no sininho das notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, como eu disse, nesse vídeo a gente vai estar conhecendo aí os tipos de fundos imobiliários que existem, tá? Porque não adianta a gente saber aí que existe eles, mas não saber no que eles investem. Então isso é bem importante, tá? Na prática aí, galera, a gente tem aí 3 maneiras que os fundos imobiliários utilizam aí para estar investindo no setor imobiliário. E essas 3 maneiras são da seguinte forma, tá? São através de imóveis físicos, que no meio dos fundos imobiliários é chamado de fundo de tijolo, tá? Fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio em imóveis físicos. Também temos aí os fundos de papel, que são fundos imobiliários ali que aplicam o seu patrimônio aí como se fosse ali fazendo empréstimos no setor imobiliário, tá? Por meio aí de CRIs, que eu vou estar explicando depois aí melhor para vocês. E também aí, galera, por meio aí dos híbridos, que é simplesmente ali uma mistureba da parada toda. Ele pode ali estar investindo tanto em papel quanto em tijolo, tá? Mas na prática aqui eu vou estar te mostrando aí as maneiras que eles usam. Porque sim, ele investe em tijolo, em imóveis físicos, mas quais são os tipos de imóveis físicos? Entendeu? Então eu vou estar te explicando isso daí melhor. E aqui de primeiro, o primeiro tipo de fundo imobiliário que a gente vai estar falando são aí dos fundos de shoppings, que o próprio nome já diz, são fundos imobiliários que investem ali o seu capital, ali o seu dinheiro em shoppings, tá? Em shopping center e por aí vai. Esses fundos imobiliários, eles compram esses imóveis ou constroem ele e alugam o interior dele para empresas, tá? Isso daí é bem simples de você estar sabendo, é muito fácil de você estar entendendo. Então, na prática, é isso daí que acontece. Ou eles compram ou eles constroem os shoppings e ali eles alugam as lojas dentro dos shoppings para empresas, tá? E é interessante você também estar entendendo aqui um pouquinho das variáveis ali, dos riscos desse tipo de aplicação. E a principal aí, que eu acredito que é interessante a gente estar sabendo aí, porque a principal arma do investidor é conhecer o seu ativo, é conhecer o seu investimento, simplesmente para ele não tomar decisões equivocadas. Então, vamos pensar aí. Um fundo imobiliário que aplica o seu patrimônio em shoppings e ele aluga o interior para empresas, logo, se você parar para raciocinar um pouquinho, você já começa a entender que ele está também exposto ao setor de varejo, pelo fato dele ter ali grandes varejistas dentro do seu negócio. Então, quem aplica em um fundo imobiliário que investe em shoppings, logo ele está ali com um pé no setor imobiliário, que no caso ali é o shopping em si, e um pé no setor de varejo, porque todo o aluguel que vem para o shopping, basicamente retirado ali do setor de varejo. São empresas que entram ali dentro do shopping, vendem ali dentro e logo depois elas vão ali e pagam o aluguel proveniente ali daquela locação daquele imóvel. Então é interessante você já estar sabendo disso. Não é à toa aí que
nos momentos de Covid, por exemplo, esses fundos imobiliários de shoppings, eles abriram ali boas janelas de compra, porque muitas empresas ali entregaram os seus imóveis, ou até mesmo ocorreu ali uma inadimplência, eles não pagaram o aluguel corretamente, e logo ali o preço desses ativos despencaram. Então, já é interessante você estar entendendo aí que o que acontece com o setor de varejo influencia aí diretamente nos fundos de shopping, tá? E aqui já para vocês irem se familiarizando aí com os fundos imobiliários de shoppings, eu vou estar deixando aí, a cada tipo de fundo imobiliário que eu trazer aqui, eu vou estar deixando alguns fundos aí que aplicam em investimentos nesse segmento em específico. Aqui, por exemplo, vai ser fundos que aplicam em shoppings, tá? Lembrando que isso daqui não é recomendação de compra ou de venda, não entenda aí que eu analisei esses fundos, é simplesmente aqui para mim estar mostrando para vocês fundos imobiliários que aplicam em shoppings, tá? Então aqui, o primeiro que eu já deixo aí para vocês é o BPML11 e também o ATSA11, tá? Então aí já fica 2 fundos imobiliários que aplicam em shoppings. E é interessante você estar sabendo também que quando a gente aplica nesse tipo de investimento, não é interessante, aí não é muito legal a gente estar comprando um fundo imobiliário que só tem um shopping em carteira, é ali aquele fundo imobiliário que possui somente um. Não é muito interessante a gente estar comprando dessa maneira, não. É interessante fundos que possuem mais de um ativo, tá? É interessante já você estar sabendo disso. E aqui, galera, a gente já vai pulando aí de tipo de fundo imobiliário. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre os fundos que aplicam o seu patrimônio em galpões logísticos, tá? Na prática, como é que isso daí funciona? Os fundos imobiliários ali constroem ali os galpões, ou até mesmo compram, isso também pode acontecer, simplesmente para estar alugando ali para grandes empresas que precisam ali de uma grande área para estar guardando ali os seus produtos. Porque, por exemplo, imagine aí a Casas Bahia, ela precisa ali de um lugar para ela estar guardando ali os seus produtos de estoque. Ela não consegue ali estar deixando tudo dentro das suas lojas físicas. Então é necessário um grande local ali para ela estar guardando os seus produtos. Então é interessante você ir conhecendo aí esse tipo de fundo imobiliário, tá? É um tipo de fundo imobiliário bem conhecido no mercado. Eu particularmente gosto bastante dos fundos de galpões logísticos e recomendo que você aprenda cada vez mais sobre eles, porque eles são super interessantes, tá? E agora aí com o avanço da internet, com as empresas cada vez mais se digitalizando, na prática ali o negócio é mais online. Então elas precisam ali de grandes locais ali para estar armazenando ali os seus produtos. Imagine aí, por exemplo, a Amazon. A Amazon, a grande parte, ou até mesmo tudo que a Amazon faz é digital. Então o que acontece? Ela precisa ali de uma grande área para guardar os seus produtos, tá? Então, aí já vai um feedback bem interessante para vocês. Eu vou estar me aprofundando na análise desse tipo de ativo depois, mas fica aí já um feedback. Logo, quando você vai comprar ali um fundo imobiliário que aplica em galpões logísticos, você já tem que começar ali pensando com a mente do locatário. Imagine aí, se você fosse ali uma pessoa ali que toma conta ali das decisões de locação da Amazon, por exemplo, você está procurando ali um galpão logístico. Logo, você vai procurar galpões que estão ali dentro das principais áreas comerciais do nosso país, as principais áreas ali de distribuição do nosso país. Então, um fundo imobiliário ali que tem galpão logístico, é interessante você estar vendo ali aonde está localizado esse galpão. Se ele estiver ali em locais como São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Minas Gerais, são ali locais ali que são bem interessantes para um fundo imobiliário ter ali os seus ativos, ter ali os seus galpões, porque são lugares que as empresas procuram mais, por estar perto ali dos centros de distribuição ali, por estar ali no centro ali do país. Então é interessante você estar vendo isso. E aqui já fica 2 fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio em galpões logísticos. Fica aí o HGLG11 e também o XPLG11. 2 fundos imobiliários que aplicam em galpões logísticos. E agora aqui, galera, falando aí dos fundos imobiliários de lajes corporativas. De início aí, eu acredito que o mais interessante é você já entendendo o que é uma laje corporativa. Uma laje corporativa
é simplesmente ali um escritório, tá? Uma sala ali comercial ali que é alugada para empresas, tá? Geralmente são empresas aí de grande e médio porte, sendo ela privada ou estatal, seja ela o que for. São imóveis aí do alto padrão que são alugados para essas empresas, que precisam ali de um escritório bem localizado, estando ali em um lugar bom, um lugar ali conceituado muitas das vezes, um lugar de fácil acesso, simplesmente para ela trazer ali, para a empresa em si trazer ali as suas operações para aquele lugar, para ela ter uma estrutura maior, entendeu? Então, esse é o intuito de uma laje corporativa, simplesmente ali uma sala comercial, um escritório ali, que é alugado para empresas de grande e médio porte, tá? E ali, com isso daí, os fundos imobiliários ganham dinheiro, alugando isso daí para esses inquilinos, tá? Então, acredito que na prática deu para você estar entendendo em que eles investem. Simplesmente em grandes escritórios, em escritórios do alto padrão. São também aí bons fundos, é bem interessante também estar aprendendo bastante sobre esses fundos imobiliários, que são fundos imobiliários aí bem interessantes. Lógico que aqui também já vai um feedback. Como eu fiz com um fundo de logística, de galpão logístico, na maioria das vezes você tem que estar de olho aí se as lajes corporativas, elas estão aí localizadas em bons locais, tá? Geralmente uma empresa, quando ela vai alugar ali uma laje corporativa, ela quer ali que seja num lugar de fácil acesso, que tenha uma série de coisas ali por perto, lanchonete, uma série de coisas, restaurante, para os funcionários estarem almoçando, e uma série de coisas, tá? Então é interessante você tá olhando mais para a localização desses imóveis, tá? Depois a gente vai estar se aprofundando nisso daí melhor, mas em si é dessa maneira que funciona. E aqui já fica 2 fundos imobiliários que aplicam nesse tipo de ativo, e o primeiro aí é o HGRE11 e também o VINO11, 2 fundos imobiliários aí de lajes corporativas, tá, galera? E aqui agora, galera, falando aí dos fundos de hotéis, muito fácil aí, o nome mesmo já se explica, só mesmo na gente tá falando aí, são simplesmente fundos imobiliários que exploram aí o ramo hoteleiro, tá? Sem mais nem menos, simplesmente isso. Já é bem interessante você estar sacando aí que eles são aí meio que de ciclo, tá? Tem momentos aí que eles estão ali com tudo e tem momentos que eles estão com nada, entendeu? Então, já é interessante você estar entendendo isso. Imagine aí, por exemplo, só para mim já tá deixando um exemplo aí para vocês, na época aí do coronavírus, quando explodiu em si, o ramo hoteleiro, mesmo aí, ele se deu bem mal nesse período, simplesmente aí por conta de tudo ter parado. Então, o que acontece? São fundos imobiliários de ciclo. Então é bem interessante você estar entendendo ali os ciclos desse ramo antes mesmo de você estar investindo, tá? E aqui já fica 2 fundos imobiliários que aplicam o seu dinheiro nesse ramo. E o primeiro é o EVHF11 e também o HTMX11, 2 fundos imobiliários que aplicam em hotéis. E agora aqui, galera, falando aí dos fundos imobiliários do setor educacional, são simplesmente aí fundos imobiliários que investem em imóveis aí para serem alugados para universidades, colégios e uma série de coisas aí nesse setor, tá? No fim das contas, são aí colégios e universidades. Na prática aí, acontece o seguinte, tá, galera? As universidades, por muitas das vezes já estarem instaladas dentro ali daquele imóvel e por já ser conhecida dentro daquele lugar, até mesmo os colégios e tal, eles acabam não se movimentando tanto, eles acabam não saindo tanto desses imóveis. Então ali, querendo ou não, isso daí é até um ponto meio que positivo para esse fundo. Mas também, quando acontece de um inquilino sair daquele fundo imobiliário, sair daquele imóvel em si, muito dificilmente uma outra empresa vai chegar ali e vai alugar aquele imóvel, tá? Então ali a gente tem ali meio que um risco balanceado ali em relação a isso, tá? Pode acontecer
de uma instituição em si ficar ali por muito tempo em um fundo, ou se não pode acontecer de ficar em um determinado período e depois querer sair daquele imóvel. Então o que acontece? É interessante você estar ligado nisso. É bom você estar olhando ali os contratos, quanto tempo de contrato ainda tem para esse imóvel aí com o locatário. É interessante você estar olhando isso. Então, galera, no fim das contas é isso daí. E aqui eu já deixo 2 fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio nesse tipo de ativo. E o primeiro é o FAED11 e também o FCFL11, tá? E agora aí, galera, falando dos fundos de hospitais, tá? Que o próprio nome já diz, não tem muito o que tá falando, são fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio em hospitais. Nada mais, nada menos que isso daí, tá? Esses fundos imobiliários são fundos imobiliários aí que a galera não gosta tanto, eu particularmente também não gosto muito, simplesmente aí por conta que se houver aí uma inadimplência, houver aí do inquilino não pagar o aluguel, tem uma série de leis ali que protegem esse hospital em si para que ele não saia ali daquela região, daquele local. Então, é um tipo de ativo aí meio que complicado, tem aí alguns trâmites bem complicados, então esse daí eu prefiro ficar um pouquinho meio que longe, tá? Mas é interessante você saber que existe fundos que aplicam em hospitais. E aqui eu já deixo 2 aí para vocês que aplicam nesse tipo de ativo. E o primeiro é o HCR11 e também o HUCG11, tá? Então 2 fundos que aplicam em hospitais. E aqui agora, galera, falando aí dos fundos que investem seu dinheiro em agências bancárias. Não tem nada aí mais para se explicar, simplesmente eles aplicam em imóveis aí para bancos e tudo mais ali para estar montando as agências bancárias ali dentro. Então, na prática é simplesmente isso daí. Não tem muito o que se explicar, o próprio nome já fala muito a respeito do que é, e aqui já fica 2 fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio nesse tipo de ativo. E o primeiro aí é o BBRC11 e também o BBPO11, tá? Então, 2 fundos aí que aplicam em agências bancárias. E também eu não poderia deixar de fora os tais fundos de fundos. São simplesmente aí fundos imobiliários que investem o seu patrimônio em outros fundos imobiliários. Eles compram ali cotas de fundos imobiliários, da mesma forma que a gente faz. Eles compram ali tranquilamente, tá? E uma das principais críticas aí da galera em relação a esse tipo de fundo imobiliário é simplesmente aí por conta da dupla taxação. Aí, que como assim? Tu lembra que lá no vídeo 2 eu falei um pouco ali sobre as taxas dos fundos imobiliários, as taxas que são cobradas ali dentro? Logo, em um fundo imobiliário que aplica em outro fundo imobiliário, você tem ali uma dupla taxação. Você tem a taxação do fundo que você ali comprou, que é o fundo de fundo, e também do fundo no qual o fundo imobiliário investiu. Deu para você entender aí? Simplesmente dessa maneira, uma dupla taxação, pois se um fundo imobiliário aplica em um fundo imobiliário, você tem a taxa de ambos os fundos. Então isso daí é a principal crítica da galera em relação a esses fundos. Mas lógico aí também que você tem a parte boa, que é como se você estivesse delegando aí para uma outra pessoa a escolha dos fundos imobiliários. Então também, querendo ou não, é uma boa ideia, tá? Ainda mais para a galera aí que não quer estudar tanto e tudo mais, ali ele pode achar bons fundos de fundos, tá? E aqui eu já deixo 2 fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio dessa forma. E o primeiro é o BCFF11 e o outro é o BBFO11. Então, 2 fundos de fundos aí, tá, galera? E também mais uma modalidade aí de fundos imobiliários que a galera gosta bastante, e a gente está passando por um momento aí que eles têm crescido bem aí no gosto da galera, e eles são aí os fundos de recebíveis imobiliários, os fundos aí de papel. Então, são fundos imobiliários ali que na prática eles emprestam dinheiro para estar financiando o setor imobiliário. Eles emprestam ali o seu dinheiro ali para empresas que trabalham ali no setor imobiliário e vão construir ali imóveis e uma série de coisas mais. Então, simplesmente eles trabalham com empréstimo
mas lógico que direcionado no setor imobiliário. Depois eu vou estar explicando isso daí melhor e você vai estar entendendo aí mais fácil, tá? Mas na prática é isso daí. Eles emprestam ali a grana deles a juro ali para uma outra empresa, tá? E aqui eu já deixo aí 2 fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio dessa forma. E o primeiro é o RPR11, que também é um fundo imobiliário aí que eu analisei aqui no canal. Você pode estar dando uma olhadinha que você vai estar achando muito facilmente. E também o outro aí é o HCTR11, que também é outro fundo imobiliário aí também que eu analisei aqui no canal. Você pode estar dando uma olhadinha aí. São fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários aí de recebíveis imobiliários, tá? E também, galera, existe aí também os fundos imobiliários agro, simplesmente os FIAGRO, como a galera gosta de chamar eles. Tem se popularizado aí no meio da galera, tá? São fundos imobiliários aí que tem realmente caído no gosto do povo e são simplesmente fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio no setor imobiliário, mas focado no agronegócio, entendeu? Bem simples de você estar sacando. Eles investem aí tanto em imóveis físicos quanto em papel também, tá? Só que toda a vida focado ali no agronegócio, no setor imobiliário, tá? Ligando ali um com o outro, tanto o imobiliário quanto o agronegócio, tá? Então, simplesmente dessa forma, fundos imobiliários dessa maneira aí que eu já te expliquei. Então, deu para você estar pegando. E eu já vou estar deixando aí 2 fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio dessa maneira. E o primeiro é o BTAL11, tá? Que eu também analisei aqui no canal. Você pode estar dando uma olhadinha aí que você vai estar achando o vídeo muito facilmente. E o outro é o RZTR11. Então, 2 fundos imobiliários aí do tipo FIAGRO, tá, galera? Fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio no setor imobiliário, mais focado no agronegócio, tá? Então, sem complicação, e tá explicado. E aqui, galera, também eu vou estar deixando aí para vocês os fundos de desenvolvimento imobiliário. São simplesmente fundos imobiliários que aplicam aí o seu patrimônio na construção de imóveis, tá? Eles constroem ali imóveis e vendem esses imóveis, tá? Geralmente, esses fundos imobiliários, eles são aí de altíssimo risco, tá? Então, é interessante o investidor estar ligado aí nos tipos de risco que corre ao investir num fundo imobiliário de desenvolvimento imobiliário. E um dos riscos é o fundo imobiliário ter ali estouros de orçamento, ele simplesmente ter feito ali uma previsão de quanta grana ele vai gastar nesse empreendimento e acabar gastando mais do que o previsto, entendeu? Esse é um dos riscos que ocorrem dentro dos fundos imobiliários de desenvolvimento. Também tem as questões de atraso nas vendas dos imóveis, ele ali não conseguir vender aquele imóvel em si que está à venda ali. Tem também problemas com licenças ambientais, também atrasos de obras. Então, galera, são fundos imobiliários aí, um pouquinho meio que complicados. Se você tá a fim de investir, vale a pena você estar entendendo melhor eles, tá? E eles podem ser ali aquela pimentinha da sua carteira, aquela cereja do bolo, sabe? Não é nenhuma recomendação, mas ele pode ser usado como isso, tá? E aqui já fica 2 fundos imobiliários que aplicam o seu patrimônio dessa maneira. E o primeiro é o RBRM11, tá? E o outro é o RBTS11. Então, 2 fundos imobiliários de desenvolvimento. E aqui, por último, mas não menos importante, eu já dei até uma pincelada lá no começo do vídeo, mas aqui eu vou estar deixando algo um pouquinho meio que mais concreto para vocês, que são aí os fundos híbridos. Eles simplesmente investem ali o seu patrimônio em uma série de ativos do setor imobiliário. Pode ser em papel, pode ser em tijolo, pode ser naquilo que eles acharem melhor, desde o momento que seja no ramo imobiliário. E para você aí que gosta de sorvete napolitano, eu acredito que você também vai gostar dos fundos híbridos, porque eles são ali a mistureba da coisa toda. Então é simplesmente ali todos os trabalhadores do fundo livres para escolher aquilo que eles acham melhor ali para estar investindo, entende? Eles não estão presos em nada, tá? Eles podem ali estar mesclando os seus investimentos em uma série de coisas ali no ramo imobiliário, tá? E aqui eu já vou estar deixando aí 2 para vocês. E o primeiro aí é o TORD11, o famoso aí
Tord 11, que eu também analisei aqui no canal, você pode estar achando aí muito facilmente, e o outro é o VVPR 11. Então, 2 fundos imobiliários híbridos. E aqui, galera, eu acredito aí que você já sabe muito mais aí sobre os tipos de fundos imobiliários que existem, tá? Então, eu acredito que ficou aí bem claro na sua mente. Qualquer dúvida eu já vou estar pedindo aí para você estar deixando aqui nos comentários. E é isso daí, galera. Eu vou estar te pedindo aí para você estar se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like se esse vídeo te ajudou. Estaremos aí postando os próximos vídeos aqui do nosso curso, tá? Então, pode ficar tranquilo aí, toca no sininho das notificações para o YouTube te enviar aí os próximos vídeos aqui do nosso curso. E é isso daí, galera. Tamo junto, esse foi o vídeo de hoje e tchau!